Alô, meus irmãos e minhas irmãs, Pai seja com todos nós nesse dia, é o 28, de maio de 2021, e graças a Deus por tudo que nós temos recebido dele, de graça, sem nenhum merecimento da nossa parte. E vamos dar graça aí, pela vida, pela redenção, pelo pão de cada dia, pelos livramentos, pela consciência, pelo discernimento, pela boa consciência nas Escrituras, pela obediência, E amém, E vamos continuar aí com a nossa pequena meditação. Estamos aqui no capítulo 5, de Hebreus. Vamos repetir aqui os últimos versículos dele, A partir aqui do versículo 11. O 5 de Hebreus, versículo 11. Que está escrito o quê? Do qual muito temos que dizer de difícil interpretação, porquanto vos fizeste negligentes para ouvir. Do qual o quê? Do Senhor Jesus, Senhor Jesus Cristo, ele está falando do Senhor Jesus, do qual, Senhor Jesus, muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizeste negligentes para ouvir. Então, que Deus nos livre, irmão, de sermos negligentes para ouvir, a palavra aí escrita pelos apóstolos, dita por eles, Se nós fizermos negligentes para ouvir, então nós não vamos entender determinadas coisas, que foram reveladas. Não é isso? Aí ele diz assim, porque devendo já ser mestre pelo tempo, ainda necessitai de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. Se eu me torno negligente para ouvir, não é isso? Aí tem um tempão, que eu estou aqui, na igreja, e aí se eu negligencio, o que vai acontecer comigo? Vou ter que voltar tudo de novo lá, para os primeiros rudimentos da palavra, E vos haveis feito tais que necessitais do leite, e não de sólido mantimento. Então, quer dizer, na verdade, o que os judeus estavam exigindo, Estavam exigindo coisas que o Senhor Jesus já tinha feito e coisas que eram do futuro, digamos, Era isso que Paulo estava falando com eles, certo? Porque eles estavam se tornando negligentes para ouvir o que os apóstolos estavam falando. E também para o que o Senhor Jesus falou, Então, quem é negligente, ele está sempre lá no começo, Está sempre voltando aos rudimentos da palavra, quer dizer, ele não vai se aperfeiçoar, Ele não vai vai adquirir aquela boa consciência, para que ele possa receber alimentos sólidos, Mantimentos sólidos, que são os aperfeiçoamentos, que existem exatamente na palavra. E aí, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino, Então, quem é negligente para ouvir, vai ser sempre menino, certo? Porque ele não vai estar experimentado na palavra da justiça para receber, entendimentos mais sólidos, da Escritura. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal, Então nós vemos, por exemplo, então, que tem pessoas, na igreja que estão mais aperfeiçoadas do que outros, certo? E esse mantimento sólido é para os que estão em direção à perfeição,
os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Não é verdade? Então, por exemplo, eu me lembro aqui daquelas passagens lá, né, de Moisés com Datã, né, Abirão, né, e com outros lá que queriam tomar o lugar de Moisés, com ciúmes, né, de Moisés e tal. Ah, por que Deus só fala contigo, não fala conosco, né? Aí Moisés, não, rapaz, ele vai falar com vocês também, né? E aí Deus falou mesmo, né? Falou bem direitinho com eles. Por quê? Porque eles estavam com inveja, né? Inveja da relação que Moisés tinha com Deus. E que Deus nos livre disso, né, irmãos? Não vamos nos fazer negligentes para ouvir a palavra, para ler, né? Para ensinar, não é isso? Para que a gente seja exercitados, para que sejamos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Discernir o bem e o mal é necessário que nós conheçamos a palavra, né? Porque o bem é a palavra. O mal é aquilo que é contra a palavra, né? Então, às vezes a gente vê pessoas, criticando ou o bem que alguém faça, né? Certo? Por inveja, né? Certo? Então nós não devemos fazer isso. Devemos fazer o quê? Nós não devemos criticar o mal, né? Não é isso? Reprovar, né? Reprovar o mal. Aquilo que for bem, nós devemos aplaudir, elogiar, né? E aquilo que for mal, devemos exortar, né? E aí no capítulo 6 nós vamos ver aí, né? Continuar aí, né? Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. Então nós estamos entrando aqui no capítulo, né, da desavença, digamos assim, né? Esse é o capítulo que alguns usam para dizer que a igreja não existe, né? Que Deus abandonou a igreja, sei lá, que não tem mais nada para fazer. Porque ele está dizendo aqui, ó, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo. Ele acha que é para nós abandonarmos, quer dizer, entendimento errado, né? Acha que é para nós abandonarmos os rudimentos. Ele não está dizendo isso não. O que o escritor está dizendo aqui, olha, vamos partir para o aperfeiçoamento. Vamos partir para sermos menos negligentes, né? Para discernirmos o bem e o mal. Então aí tem pessoa que entende que ele está dizendo que não, vamos deixar os rudimentos, acabar, não tem mais o que fazer não, acabou. Mas isso não é verdade, né? O que ele está nos convidando aqui é para que nós nos aperfeiçoemos e não fiquemos para trás, né? E sim procuremos andar pelo caminho da perfeição, né? É aquela história das estacas, né? Você vai fazer uma corrida, sei lá, ou uma caminhada, você parte da estaca zero e vai em direção às outras estacas para frente. Se você todo o tempo está voltando para a estaca zero, significa que você não está tendo progresso nenhum, né? Que é isso que ele está querendo dizer aqui, ó. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas, e a fé e de fé em Deus, né? Não vamos ficar voltando para trás, não, certo? Para estaca zero, não. Vamos à frente. Aí o que ele vai chamar de rudimentos da doutrina? Aí, ó, a doutrina dos batismos. O batismo é um rudimento, né? A imposição das mãos é rudimento. Ressurreição dos mortos é rudimento. Claro, se eu não acredito na ressurreição do Senhor Jesus Cristo, como é que eu vou acreditar na outra vida? E como é que eu vou acreditar na redenção, né?
Não é verdade? Ressurreição dos mortos, né? Juízo eterno. São um rudimento, ele está tratando aqui como um rudimento. E isso faremos se Deus o permitir. Ou seja, nós vamos prosseguir até a perfeição se Deus permitir. Porque Ele é quem conduz a igreja, né? Ele é quem conduz a todos nós em direção à perfeição, em direção à Nova Jerusalém, né? Em direção ao caminho das virgens prudentes. Amém, irmão? Vamos parar por aqui hoje, né? Amanhã nós continuaremos, se Deus quiser. Paz seja com todos nós.